paz a todos. Louva ao Senhor por esta noite. Louva ao Senhor por esta casa, por esta noite, por este tempo e por esta liberação sobre as nossas vidas, amém? Tem alguns rostinhos aqui conhecidos, pastora Fabi, pastora Fabiana, da Igreja Evangelho do Quadrangular. Deus abençoa, minha amiga. Vendo, a gente nem chama os intercessores, eles vêm, ó. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E eu sinto um tempo de refrigério para as nossas vidas nesta noite. E eu venho nesta noite embaixo de uma palavra que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração de uma maneira muito grandiosa. E esses dias têm sido os dias de imparti-la sobre a vida de cada um. E o Senhor escolheu este tempo e este tempo sobre este ministério. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo em Salmos 23. Espírito Santo de Deus, nós já contemplamos a sua presença sobre este lugar, Senhor. A nossa dependência é muito mais, Pai. Só precisamos entender, Senhor, os caminhos que o Senhor, ó Pai, quer que assim a gente venha a trilhar no nome do seu Filho Jesus. Que seja estabelecido sobre os teus filhos. Salmos 23, versículo 3 somente, vai dizer assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Nós sabemos muito bem que o tempo que o Senhor usa para com a vida do homem, de uma mulher e de uma família, é para forjá-los aos teus propósitos. É para colocá-lo aos teus propósitos. E quando eu olho para a vida do salmista, como referência Davi, a gente passa a ter um entendimento que os dias dele foram os dias de muito crescimento e amadurecimento, mas também foram os dias de muitas dores. E lidar com esses dias, muitas das vezes, não é fácil. Porque a verdade mesmo é que nós estamos muito acostumados com os dias bons. Mas os dias ruins, quando ele chega já com os dois pés na porta, sem avisar. Se pelo menos mandasse um Sedex, já ajudava, né? Dizendo, estou chegando. Mas não, chega de repente. E lidar com esse de repente, muitas das vezes, fazer com que eu e você viemos a vasculhar as nossas vidas e procurar alguma coisa que nos dê um respaldo, uma estrutura para prosseguir. Quando eu olho para o Salmos 23, eu vejo um homem totalmente desesperado para que uma solução interna viesse a acontecer. Porque quando é do lado de fora, nós conseguimos colocar algumas coisas para dar um jeitinho. Mas do lado de dentro é mais difícil. Porque o lado de dentro não cabe a você a decidir, mas cabe deixar Deus decidir por você. E esta luta interna do homem causa muitas das vezes muito mais ferida por não se permitir que Deus entre e faça como Ele quer. Então, quando eu observo esse versículo, principalmente esse, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele vai trazer uma direção de um cuidado e de um zelo. Mas quando ele chega no versículo 3, algo que o Senhor impartiu sobre mim nesses dias, a palavra refrigera minha alma. No seu original, a palavra refrigera significa voltar, posicionar. Então, quando o salmista ele estava tentando entender alguns processos internos, ele deu um comando para si mesmo, mediante daquilo que ele passou a confiar. Então, quando ele diz refrigera minha alma, ele estava dizendo assim: Senhor,
ao lugar da onde a minha alma está tentando sair. Ele estava dizendo assim, que as minhas emoções não sejam o governo da minha vida, mas me ensina. Por isso que ele disse, refrigera-me. Eu já logo pensei numa brisa refrescante, uma sombra, uma água fresca. E aí eu fui entender que era um comando que o Senhor estava dizendo para aquilo que a gente não consegue conter, muitas das vezes em dias difíceis. Então ele disse, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Aí ele em seguida vai dizer assim, olha, tu pode me guiar? Olha que coisa linda, ele diz assim, olha, dê um comando para isso aqui que está desgovernado, porque eu quero entender o que está acontecendo aqui, mas pode pegar nas minhas mãos e me conduzir. Ele estava dizendo assim, olha, quando eu estou internamente sobre o teu governo, eu não preciso de mais nada a não ser as tuas mãos me levando aonde o Senhor quer. Porque quando Ele te leva ao propósito que Ele estabeleceu, tem para ninguém. Acabou. Acabou a angústia, acabou o dia de tristeza. Sabe por quê? Porque Ele te ensina sobre o governo dEle, o que de fato precisa ser ajeitado aí dentro de você. Então Ele diz, o Senhor vai pegar nas minhas mãos? Conduz aqui, vai. Aí Ele diz assim, olha, eu quero que o Senhor me conduza por estas veredas, guia-me nestas veredas. Ele está dizendo assim, não importa o estreito que eu tenho que passar, mas se tu me conduzir, eu vou passar. Porque vereda significa um lugar como trilha, um lugar estreito, não amplo. Então ele está dizendo assim, olha, as minhas emoções precisam estar sobre o teu governo, porque eu sei que quando pegar nas minhas mãos, ainda que seja estreito, eu vou passar. Entende isso? Ele estava dizendo para o salmista, se eu não te deixei antes, não vai ser hoje. Se eu não te abandonei antes, não vai ser hoje. Ei, esta situação ela precisa passar, porque ela vai passar. Ainda que você esteja vivendo ela hoje, ela vai passar, não é definitivo. Então ele vai dizer bem assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele vai deixar um espaço aqui já estabelecido. Porque falar da justiça de Deus é falar quando o homem está envolvido em quem ele é. Porque quando o homem se encontra em Deus, se encontra no Filho e no Espírito, tudo que há nele é mudado. O dia ruim chega, ele pode até estremecer, mas ele não se entrega. Pode até haver perca, mas ele não se entrega. Pode alguma coisa muito ruim, mas ele não se entrega. Porque ele tem essa única certeza dentro do seu interior. E eu vejo o Senhor nesta noite dizendo, sabe o quê? Descansa. Descansa neste tempo. Para que eu possa lhe ensinar quem governa a tua vida. Aí isso me faz lembrar do Davi de novo, o amigo Davi. A Bíblia diz assim que no meio do seu processo ele foge e ele vai buscar refúgio na cidade de Gade. 1 Samuel, capítulo 30, mas tem o capítulo 29. Só que ele tinha uma fama. E você acha que é qualquer pessoa que vai aceitar andar do seu lado? O homem forjado em Deus espanta as amizades enganosas. Você sabia disso? Porque ninguém consegue suportar quem é que está governando você. A Bíblia diz que por causa da fama que ele tinha de ter vencido
o gigante, ele simplesmente foi dispensado daquilo que ele estava mais acostumado a fazer. E eu quero lhe dizer uma coisa: ser dispensado de uma guerra não significa que você não é apto para ela. É que às vezes Deus está só poupando as suas energias para algo maior. Só que você precisa ter esse discernimento. Porque se você vai na contramão do que Deus está dizendo para você, você pode colocar muitas outras pessoas em risco. E foi o que aconteceu. Davi se embanhou na espada, pegou seu cavalo junto com os teus homens e foi para a guerra. Quem sabe ele dizia: hoje nós vamos ganhar. Mas uma vitória é bom comemorar, não é? É bom celebrar. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele já tinha um não estabelecido para ele. E vamos ser sinceros, quem gosta do não? Mas ser governado por Deus é entender que o não dele é para te levar a um nível que você ainda não foi preparado para conquistar. Ele está te poupando hoje, para que os teus olhos vá para aquilo que é necessário. Sabe o que isso significa? Que enquanto Davi estava na guerra, Lia, ele estava pensando só no que ele poderia ajudar o outro. Mas os teus olhos não estavam focados naquilo que de fato precisava de ajuda. Às vezes o que você precisa fazer não é muito, é só abraçar. Às vezes o que você precisa fazer não é muito, é só estar sentado. Não precisa nem abrir a boca. Mas às vezes é necessário que algumas cidades sejam saqueadas e alguns lugares sejam queimados, para que você entenda que o que Deus tem com você não se envolve só em você, mas se envolve em todos aqueles que dependem de você. A tua posição tem uma grande valia para aquilo que Deus tem estabelecido. Sabe o que isso significa? Que quando você se dispõe a entender que nem todas as guerras é tua, o Senhor te posiciona na guerra certa. E para isso eu vou ter que ver a cidade sendo saqueada. Tem coisa melhor do que enxergar a vontade de Deus na dor? Porque quando está tudo bonzinho a gente não consegue ver. Quando está tudo certo demais a gente não consegue compreender. Papai está falando: você está falando comigo? Oi, cadê? Seja mais claro, Senhor. Não, a Bíblia diz que ele volta. Mas o sentimento que havia no coração dele, dos guerreiros: poxa, nos dispensaram. Não deixaram eu ir para a guerra. Poxa vida, quem sabe essa era a conversa deles. Quem sabe hoje essa é a sua conversa. Você está acostumado a resolver tudo. Você está acostumado a decidir tudo. Você está acostumado a delegar tudo. Seja com trabalho, seja com um filho, seja no casamento, seja qual for a área. Você está acostumado a sempre estar nesta posição de ser favorecido. Isso não é errado. Errado é quando você não entende o que é que Deus quer fazer através da tua vida. Só que quando você não entende, outros entram em perigo. Então hoje, Ele governa. Hoje Ele estabelece a vontade dEle sobre mim e sobre você. Imagina Ele com aquele sentimento de derrotado. Coisa ruim é quando diz: tu não precisa ir. Só vai eu, a Joana, a Francisca e a Maria. Mas e eu? Está acostumado, né? Está acostumadinho, né? A estar presente em tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando ele volta, ele tem um olhar atento à cidade queimada e aquilo que estava acontecendo, porque todos os teus já tinham sido levados como escravo. Ele aflige o seu coração. Há um desespero sobre a sua alma. E a Bíblia diz assim que enquanto todos estavam tentando culpá-lo por aquilo, ele simplesmente toma uma ação, ele toma uma atitude mediante aquela dor, não somente dele, mas de todos. E ele vai consultar ao Senhor o que ele poderia fazer dali para frente. Seria tão bom se não precisássemos consultar num dia difícil.
mas já estar atento para o dia difícil. Seria tão bom a gente não ter que chorar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu pensei e fiz assim. Antes tivéssemos ouvido Ele antes. Mas a Bíblia vai dizer assim, que quando ele chega, ele consulta, o Senhor dá a ele uma direção e diz que vai, porque você vai conquistar. Só que aí o Senhor já não estava mais falando com o homem, Deus estava falando com o líder. Porque enquanto o homem está na guerra, Deus fala com o homem nas suas guerras. Mas quando o homem se posiciona para aquilo que ele foi chamado, Deus fala diretamente com aquilo que Ele o chamou para fazer. Aí tudo muda. Aí tudo muda. Mas eu não tenho cargo nenhum, eu não faço nada no ministério. Eu só venho, ouço a palavra e vou embora. Não, espere um pouquinho. Você não é o que resolve tudo? Como que você diz que não é líder? Como que você diz que você não tem uma potência de líder dentro da sua casa, no meio dos teus? Enquanto você fala das tuas guerras, daquilo que você tem que fugir, você vai ter que enfrentá-las. Mas quando Deus ouve o homem dizendo a ele o que precisa ser feito, então Deus vai falar de posição para posição. Porque quando o homem fala sobre si, não tem como ele ouvir Deus. Mas quando ele fala de si para Deus, aí tudo muda. Porque aí ele não estava apresentando a tua espada, ele estava apresentando o seu interior. Vamos de novo para Salmos 23:3. Refrigera minha alma, volta-me à posição. Você está vendo como está tudo desajustado? É normal se sentir apavorado, sem soluções, sem resposta. É normal. O que você não pode é se acostumar com isso. Você não pode se acostumar com essa situação. Você precisa começar a entender que Deus quer falar de pai para filho. Mesma posição. Ainda que haja uma hierarquia. A Bíblia diz que eles vão. E no meio do caminho, ele encontra aquele que fez parte de todo o projeto ruim para a vida de Davi e dos seus cavaleiros, dos seus guerreiros. Aí a palavra vai dizer assim, que o homem poderia fazer com a mesma moeda, ou cumprir com os mesmos hábitos. Mas em vez de dar no mesmo nível, Davi ofereceu pão, água, pasta de figo e sustentou aquele que tinha o ferido. Agora fala para mim, eita guerra que é essa que a gente está vivendo, hein? A ponto de Deus nos posicionar em lugares e em pessoas que, em vez de nós indagar por que você fez isso comigo, Ele dizer: dá um pãozinho para ele, dá só um copinho de água. Sabe por quê? Porque as ações das suas mãos revelam quem é que está sobre o seu governo. Quem está te governando revela as suas ações. Poderia muito bem ter acabado com ele. E detalhe, ele ainda teve que ouvir aquele que doente ficou para trás dizer: sabe o que é? Eu estava junto com um povo aí, ó, o meu Senhor me deixou no meio do caminho porque eu fiquei doente. Mas antes de eu ficar doente, eu estava junto com ele, pegando alguns para ser prisioneiro e saqueando algumas cidades. Olhe para a cara de Davi. Enquanto ele era homem, Deus tratava os assuntos internos. Quando ele foi falar de si para Deus, do que estava acontecendo em sua volta, Deus tratou ele. Sabe por quê? Porque não é o tempo, mas é a disposição de quem você é e com quem você está caminhando. Tudo muda. Se eu caminho com Deus, eu sou mudado. Se eu sigo os preceitos dele, eu sou transformado. Então olha a transição como foi muito rápido. Vocês estão esperando anos para tomar uma decisão interna, e Deus está dizendo assim: não, só caminhe comigo. Lembra o que ele diz? Tu me conduz pelas veredas.
um caminho estreito. Porque neste caminho estreito, sou transformada. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então ele dá comida. E ele diz assim para ele assim: olha, vou te ajudar. Receber a ajuda de quem lhe fez mal? Ficou com o pé atrás. Alguém mais assim? Sei não. Está agradando demais, aí tem, né? Assim mais ou menos que a gente pensa. Ô carne. Aí ele diz assim: olha, eu vou lhe levar aonde você precisa chegar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tudo Deus pode fazer. Até mesmo por aqueles que mais te feriu, te dar o destino que você precisa. Porque quando o homem é moldado por dentro, nada do que vem de fora, seja com os teus olhos ou ouvido, pode impedir aquilo que Deus já estabeleceu através dele. O Senhor é o governo da sua vida. A Bíblia diz assim: eu vou te levar até lá. Mas você pode fazer um favor para mim? Não me entrega para o meu Senhor, não. Referência. As suas ações nos dias de calamidade ou de perca pode trazer muitos outros que você nem imagina. E são os mesmos que vai te ajudar quando um dia você negou amor. Mas se você deu pão, se você deu água, você está bem. Ele levou. Mas por que chegar ao final de uma guerra demora tanto? Vocês já pararam para se perguntar? Por que demora tanto para se resolver o que eu estou vivendo? É porque muitas das vezes a sua resposta e as minhas não é o que a boca simplesmente está declarando, mas é o que você está alimentando. Porque aqui pode falar, mas se aqui não estiver alinhado sobre o governo dele, se perde. Ele sai com 600 homens e chega a um riacho chamado Besor. E sobre este ambiente, 200 diz assim: ó, deixa eu falar para você aí, Davi, conta comigo não, estou cansado. Estou muito cansado. A peleja lá não deu certo, mas olha, estou abatido, estou cansado. Eu conjecturando. Só que tem aqueles 400 que não admitem o teu cansaço, mas pega a tua espada e vai. Mas estando cansado também. Porque eu não vi em nenhuma parte da história me dizendo que só 400 estava pelejando e 200 estavam em outro lugar. A Bíblia me conta que eram 600. Mas 200 tomaram uma decisão. E esses 200 resolveram ficar no riacho de Besor. E os 400 seguiram. Só que os 200 que ficou, eles aceitaram cuidar das bagagens. Então eles não desistiram. Porque o fato de você não ter uma espada na mão no seu tempo de cansaço, não significa que você não seja mais soldado. A bagagem também conta. Porque aquilo que você não pode proteger com a espada, você pode proteger com os teus olhos. Entende isso? Não é errado descansar. Não é errado admitir que você está cansado. Não é errado dizer que está sobrecarregado, que não aguenta mais. Como se não bastasse, ainda está vendo tudo se acabar diante dos teus olhos. Não é errado. Sabe o que é errado? É você aproveitar deste tempo que não está sendo fácil e anular a identidade que você tem. Porque eles pararam para descansar e não foram uma peleja. Mas em nenhum momento a Bíblia nos mostra que eles deixaram de ser soldados de uma guerra. E sabe o que aconteceu naquele exato momento? Os 400 foram. Os 400 cheios de si. Os 400 entendendo que eles eram aqueles que podiam e faziam, acontecia. Enquanto os 200 estão lá só molhando o pezinho. Ó, que luta! E é verdade que a gente se injuria com estas coisas, né? Quando um homem é convertido, a mulher não. Quando a mulher é convertida e o homem não.
Quando sempre tem uma coisa para se resolver, sendo nós cristãos, parece que se torna mais difícil. E a gente fica, mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Tudo eu. Só que a Bíblia diz assim, que quando os 400 seguem com Davi, ele não perde a identidade de quem ele era e estava sendo forjado naquela guerra. Ele sabia que Deus estava sobre a vida dele governando. Quando ele chega lá, que os 400 quis falar mal dos 200, simplesmente eles o repreendem. E os declara também como aqueles que merecem receber tudo aquilo que os 400 conquistaram. Sabe o que isso significa? Você não deixará de ser recompensado, mesmo se os dias estiverem cansativos. Mesmo se os dias estiverem difíceis, Ele te recompensará. Mas eu não participei, não, Ele vai te recompensar. Eu digo isso na autoridade de Deus, Ele vai te recompensar. Porque é melhor ser sincero naquilo que você não está dando conta, do que fingir e prosseguir e morrer no meio do caminho. É tempo de descanso. Ele preparou o riacho de Besor para que você aprenda a descansar, para recalcular novamente a sua rota. Oh Deus, aleluia. Parar para recalcular a rota não significa que você deixa de ser soldado. O ruim é quando você para e anula tudo aquilo que Ele confiou em quem você é. Quando você diz, já que eu estou aqui mesmo, eu não vou fazer mais nada. Não, eles estavam lá, mas eles estavam atentos. Porque o tempo de descanso, para aqueles que entendem o propósito de Deus, sabe que ainda que tenha que parar, não querendo parar, tem resposta de Deus também. Agora pensa comigo. Besor no hebraico significa lugar alegre. Ô Lia, me ajuda aí. Besor significa alegre. Pensa comigo. É só estando sobre o governo dele num dia de guerra, para entendermos que podemos parar e se sentir revigorado em quem Ele é. Pensa, quem está acostumado com guerra, ficar perto de um riacho, depois ficar pensando, poxa, eu poderia ter desembainhado a espada lá para catar aquele lá da esquerda. Eu poderia ter feito mais. Não! Sabe o que isso significa? Que quando você para descansar, Ele traz de volta a alegria que está te faltando. Porque quando o homem se torna ocupado demais, ele esquece de ser grato pelas pequenas coisas que o Senhor tem realizado sobre ele. Então recalcular a rota não é se dar por perdido, mas é saber que Ele está te preservando para algo maior. Agora pensa comigo, os 400 estavam entendendo que tinha acabado ali para eles. Mas o que eles não entendiam é que antes de Davi ir para a guerra, pastora, ele orou ao Senhor. O Senhor disse que Ele daria a vitória. Ele não disse assim, tu vai usar a tua espada. Ele disse, eu vou dar a vitória, mesmo que ele tenha usado as espadas. Então ele não precisava de muito, porque se está embaixo de uma palavra que é o Senhor que vai vencer, fique firme, porque vai acontecer. A Bíblia vai dizer assim que eles voltam com toda a recompensa, alguns reclamando, Davi posicionado. Mas o interessante do riacho de Besor, como que Deus se preocupa com aquele que está cansado e ainda revigora-o e dá alegria a ele. E a alegria é o fruto do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto os frutos da carne não for dominados, os frutos do Espírito não podem ser manifestados. No tempo de descanso, você não pode alimentar a sua ira. Você não pode alimentar a angústia, a tristeza, as preocupações, a ira, a discórdia, os ciúmes. Não!
Tenha esperança que aquele que fez você descansar naquele exato momento, Ele também vai colocar os atributos certos sobre você. Riacho de Besor não é lugar para derrotado, mas é preparação para aqueles que estão dispostos a avançar mais um nível. E eu falo, sabe por que isso? Porque se os 400 não tivessem sobrevivido, 200 já estava bom. E 200 forte. Não se assuste se tudo você não der conta. Não se assuste se você não conseguir resolver tudo. Lembre-se, Ele está te dando vigor, porque haverá uma outra ocasião que Ele vai precisar das suas forças. Os 400 voltaram totalmente cansados, enquanto os 200 já tinham descansado e estavam alegres. Agora tu pensa comigo, a luta não era de todos, era a família dos 200 também que estavam presos, igreja. Imagine tu tendo que resgatar o filho, a mulher do outro soldado, e o soldado está no riacho, revigorando suas forças. Aí nós vai dizer, mas tu está fraco demais. E quando nós vai lá, tu fica aí de bracinho cruzado? Não, está errado, não, pare um pouquinho. Porque quando os 400 não tiver mais força e ânimo, os 200 estarão prontos para avançar. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje o nível que você encontra é de cansaço. E bota cansaço nisso. Até para respirar dói. Dá umas fincadas quando você respira. Você vai, ui, será que é o coração? Está ao extremo. Aí ele está dizendo assim, já preparei o riacho. Já preparei um tempo de alegria. Seja restaurado. Seja restaurado. Porque nem todas as guerras precisará de você. Porque quando Ele te disser pare, Ele simplesmente está declarando sobre a tua vida, há um nível maior chegando. E eu preciso de você descansada. Oh glória. Eu digo, Jesus, prepara a rede então. Aleluia. Pense nisso. Então quer dizer então que tudo isso que eu estou sentindo aqui dentro, esse desespero, é o Senhor dizendo para mim, deixa eu te governar. Sim, é Ele dizendo, te aquieta mulher, te aquieta homem, porque olhe para você, as coisas boas estão acontecendo, mas você não está conseguindo celebrar estas coisas boas, porque você está cansado. Não é verdade? E sabe o que o cansaço ele traz para a vida do homem quando ele não entende o que Deus está querendo fazer? Incredulidade, insegurança, medo, não vai dar certo, sabe? Fica baixa a autoestima. Mas lá no riacho, mesmo guardando bagagens, Deus faz redobrar as suas forças. E Ele te diz, te paro hoje, para te colocar num nível que é necessário. Com todo carinho e respeito, diga aí para o seu irmão, você não acha que não está na hora de descansar não? Você acha que precisa ser mesmo tudo resolvido por você? Você acha que é você mesmo que tem que dar conta de tudo? Você mesmo diz, quando você vai compartilhar com alguém, eu não estou aguentando mais, é eu que tenho que resolver tudo. Descansa. A guerra é de todos. Mas alguns, ele vê uma necessidade em deixar descansar. A minha guerra não é diferente da sua, só muda o endereço. Mas se eu perguntar a alguém que está com alguma peleja com filhos, alguns vão levantar a mão. Outros com marido, alguns vão levantar a mão. Desemprego, outros vão levantar a mão. Mas celebra a gratidão sobre a tua vida. Porque os 200 estavam lá,
mas eles não deixaram de ser o que eles foram chamados para ser. Deus preserva. Deus preserva. Deus preserva. Ficar para trás não quer dizer que você não é apto para nenhuma circunstância. Pelo contrário, é Deus te preservando para algo maior. Você só precisa entender isso. E quando eu olho Deus preservando os 200 para dar suporte aos 400, eu vejo um amor tão grandioso da parte do Senhor, porque o Senhor já sabia que os 400 ia entrar também neste nível de cansaço. Então Ele preserva uns para dar sustento aos outros, para que esses que estão prontos seja elevado a um nível maior. Você precisa aprender a descansar, porque o seu descanso em Deus te dará clareza daquilo que Ele está fazendo. Então você não vai andar em círculo, mas você vai andar, ainda que seja por uma vereda, ainda que seja por um caminho estreito, sobre a vontade do Senhor. E eu sou bem curiosa, para algumas coisas. E eu quero lhe fazer uma pergunta. O Senhor está te conservando ou está te preservando? Vamos fazer assim, já que ninguém pode responder. Eu vou falar conservando, vocês levantam a mão. Preservando, vocês levantam a mão. Quem acha que o Senhor está te conservando, levanta a mão. Preservando. Gostei disso. Conservando. Vai, irmãos. Ô, irmão. Viu? Preservando. Conservando quase ninguém. Ou ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ser conservado e preservado são duas coisas que precisam andar junto. Porque a conservação é uma proteção de recursos naturais. Ou seja, que será garantido às gerações futuras. Preservação significa integridade e perenidade de algo, ou seja, algo intocável. Sabe o que isso quer dizer? A conservação e a preservação. Você sendo referência para aqueles que estão adiante, que vão vir aí, que já estão olhando para você. E a preservação vai ser a intensidade daquilo que você aprendeu no meio do teu processo, que não pode ser tocado, mas é transferido. Quando o Senhor poupou os 200, mesmo eles confessando que estava cansado, o Senhor estava o conservando e o preservando. E esta preservação trouxe para eles grandes resultados. E esta palavra que eu quero liberar sobre a vida de vocês, Ele precisa voltar a ser o governo das nossas vidas. Eu não posso dizer que, não, porque fulano está fazendo. Não, eu tenho que falar no geral. Ele está querendo ser novamente este governo sobre nós. Sabe por quê, igreja? Bom seria. Esses dias eu ouvi assim uma pessoa dizendo: não precisa ir à igreja, ao templo. Não tem necessidade de estar dentro do templo. E eu fiquei só assim. Vamos dar corda, continua. Não, eu busco Deus na minha casa mesmo, ali no meu cantinho. Porque Deus também está aqui, Ele está realmente. Mas por que então Deus estabeleceu templos? Por que Deus permitiu que homens e mulheres fossem levantados como líderes para cuidar das pessoas? São perguntas que a gente faz. Eu, como líder, faço muita. E aí o Senhor me trouxe uma resposta. E Ele disse assim: sabe por que o Senhor constituiu templos? E homens para cuidar de homens? Porque bom seria se todos decidissem obedecer a voz do Senhor, o teu Deus, e não endurecer o seu coração.
Deus deixou com que homens fossem levantados como líderes e templos fossem feitos, construídos, por amar a cada um de nós. Porque mesmo o homem dentro, ele não consegue obedecer. Tu já pensou se não tivesse templo? Como seria? Bom seria se a gente não precisasse mandar uma mensagem ou receber uma mensagem dizendo: quanto tempo você não aparece na igreja? Mas antes mesmo dessa mensagem chegar até você, você já está prontificado a servir ao Senhor aqui. Bom seria se nós não tivéssemos que dizer para você: tu vai vencer esta luta com jejum e oração. Bom seria se você já estivesse fazendo isso para não se abater quando as adversidades chegassem. Bom seria você saber que os dias de culto, o templo precisa de você, sem que alguém te lembrasse com afago o quanto que você é importante, mas você já sabendo quem você é naquilo que Deus te chamou. Bom seria se os dias de orações do ministério fossem lotados de pessoas que decidissem de fato orar, decidissem de fato ouvir a voz do Senhor, sem ter que a gente cobrar e dizer assim: você poderia ter estado na oração hoje. Bom seria. Aí alguém vai dizer assim: mas foi por isso que ele constituiu homens e mulheres de Deus e templos? Sim, por amar você demais. Por amar você demais. Quando Paulo, antes de se converter, ele tomava as suas ações contra o povo cristão, ele pegava algumas liberações para ir em alguns lugares e trazer a morte, trazer a destruição. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, o próprio Senhor tirou a sua vista, a sua visão, e depois restaurou ela. E mesmo depois de ser restaurado, ele ainda não estava pronto. Porque não basta o Senhor tirar as escamas dos olhos do homem, o Senhor também quer tratar o caráter do homem. Então a Bíblia vai dizer que aonde Paulo ia, ele não se corrompia, porque ele tinha um entendimento que não era o que estava fora, mas era o que já tinha sido forjado dentro. Bom seria, igreja, se nós não tivéssemos que ficar recebendo ordem o tempo todo do que é certo e do que é errado, já por ter esta convicção dentro de nós. Bom seria você mesmo olhar as coisas que podem te afundar ou te destruir, e você tomar uma decisão pelo Senhor. Por isso que existem templos, e ainda há muitos que dizem que não precisam. Bom seria, porque se tudo isso acontecesse, o meu Jesus já tinha voltado. Mas os dias não têm sido fáceis, e eu não te repreendo por causa disso. É que às vezes a gente só precisa deixar Ele ter o governo aqui, ó. Por isso que o salmista disse: refrigera a minha alma. Posiciona de novo esta sede de pensamentos, isso que tem me tirado dos teus propósitos, isso que tem feito com que eu tome as minhas decisões e não as tuas. Pare, descanse, há um nível maior te esperando. Mas você precisa entender que se Ele não governar aqui, você vai continuar assim, ó, só em círculo. Bom seria pensa comigo, se você optasse pelo sim para o reino, do que ficar lutando contra aquilo que Ele tem para a tua vida. Bom seria a gente ouvir audivelmente a sua voz dizendo: esse caminho não é bom para você, vem para cá. Bom seria Ele dizer assim: olha, eu sei que é uma necessidade tua,
Mas eu não quero que você sofra mais. Espera mais um pouco. Bom seria. Pense nisso. Se todos entendessem o que é a vontade perfeita do Senhor, não seríamos filhos marcados por surras que nós mesmos provocamos. Quando o salmista, já estou encerrando, quando ele fala no Salmos 23, acerca ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando ele diz assim, não temerei mal algum. Oh, Jesus. Ele enfatiza uma verdade que tem fugido do coração dos filhos esse tempo. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pois tu estás comigo. Ele traz uma ênfase de quando os pastores tinham que passar por lugares íngreme, apertado, e as suas ovelhas, algumas se desequilibravam e caía. Ele lembra deste cuidado, desta proteção. Porque aí na parte B do versículo ele vai dizer assim, olha, a tua vara e o teu cajado me protegem. Bom seria se nós ouvíssemos a voz de Deus e não nos causasse dores. Não fizéssemos coisas que nos causassem dores. Mas o amor dele transporta tantas coisas que cometemos, que mesmo quando caímos no lugar mais apertado, ele nos puxa com o teu cajado. E a história diz que quando o pastor resgata uma ovelha, ele não a coloca sobre a posição novamente de ovelha. Ele traz para perto do seu peito. Oh, de açúcar baixar. Bom seria se compreendêssemos os cuidados deles em vez de escolher os nossos próprios cuidados. A Bíblia diz que quando ele coloca aqui para perto, a história diz que enquanto a ovelha não se sente segura de novo, ele não a devolve para aquele caminho. Porque se diz daquilo que ele ajudou e ensinou o homem a romper. Porque quando se fala de estar sobre o ombro, sobre o peito, está falando de uma proteção intensa, que enquanto não houver a certeza, ele não larga. E é isso que nós precisamos compreender no tempo de descanso. Você se machucou, você se feriu, você está completamente dolorido, mas ele estende o cajado nesta noite. E ele te traz para perto do seu peito, mostrando e revelando a você que não são as tuas quedas, que não são os teus desvios, mas é o que de fato ele sente por cada um de nós. Ele nos ama, igreja. Ele te ama, igreja. Ele nos ama, ele te ama. Bom seria se fizéssemos tudo o que ele nos diz. Evitaríamos muitas coisas. Espírito Santo, tu és real sobre este ambiente.
como uma brisa suave, sopra sobre este lugar. Posiciona as nossas almas, Jesus. Posiciona as nossas almas. Guia-nos. Guia-nos. Orema xerebacai. Oremandara sore vasore bacheque andarai. Posiciona-nos, Jesus. Nos traz de volta. Ah, Senhor, há corações aqui dispostos a entregar a sua vida para o seu governo. E entender, Senhor, que às vezes é necessário parar para prosseguir ao nível que o Senhor tem estabelecido. E é sobre o que a sua palavra nos diz. Refrigera a nossa alma. Toma o governo destas sedes de pensamentos. E nos conduz, Senhor, a este caminho. Este caminho de entendimento. Para vivermos a sua vontade. Porque há muitos, Senhor, que estão apressados demais neste ambiente. Mas estão sofrendo duras decepções, Senhor. Alguns estão até frustrados. Mas o Senhor está dizendo que é para descansar. Ensina seus filhos, Jesus, me ensina. Para que possamos exercer o que o Senhor confiou a cada um de nós, neste nível que está por vir. Ah, eu sinto que o Senhor tem uma pressa muito grande para este templo, para vidas aqui. Há um processo de aceleração neste ambiente. É necessário esta aceleração, é necessário. Porque a Bíblia não nos conta que se passou 1 ano, 2 anos para que ele se encontrasse de novo no riacho de Besor, não. Houve um processo de aceleração muito grande. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Você descansa e se levanta ao mesmo tempo. Para todas as intenções internas, regidas por você. Coloca sobre o controle das mãos dele, deixando ele ser o governo da sua vida. Para que você viva o próximo nível. É como se está tão palpável o reino espiritual daquilo que o Senhor está estabelecendo neste templo. Coisas tão radicais estão acontecendo nesse meio. É umas coisas tão surreal que algumas pessoas estão perguntando: não, mas será que isso é possível? Ei, é necessário! É necessário o que vocês estão vivendo neste tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem pressa. Há uma transição radical. Uma transição radical. Enquanto os 400 foram guerrear, os 200 descansou. Os 400 voltou e o nível dos 200 foi elevado. É necessário se encontrar para que se torne novamente os 600. Sabe o que isso significa? Que não importa aquele que ficou, aquele que foi, todos estão envolvidos no propósito. Transição radical. O que significa isso, bispa? Não tem tempo para respirar. Porque agora não é sobre você, mas é sobre o que ele confiou.
a você. Os cansados aí estão preparados? Olha, já sinto, olha o processo de aceleração. Porque quando há um processo de aceleração, não é apenas algo específico, mas é tudo que rege para o propósito. Deus acelera a sua visão, Deus acelera a sua mente, o seu ouvido. Oh, Jesus. Tremenda açúia. Meu Deus. Ai, que açúia mais. Estimada sai. Ah, Jesus. Estimada la manchore manarama sai. Meu Deus. Sabe o que eu sinto aqui nesta noite? Quando nós estamos num ônibus viajando, e de repente a gente põe a cara para fora no vidro e começa a bater aquele vento. Ei! Aceleração! Há um processo de aceleração. Os 400 precisam se encontrar com os 200. Pode aumentar, Espírito Santo. Aumenta a intensidade sobre este ambiente. Isso. Vento norte, vento sul. Anuncia o tempo da colheita, Jesus. Oh. Aumenta sobre a face deste homem, sobre a face desta mulher. Aumenta sobre este altar, Jesus. Sobre este altar, Jesus. Pode envolver. Há um processo de aceleração. Xenemandai a solemanarás.